Oi você, eu sou o Léo Lavitório e eu tô aqui pra explicar a família Tannhaus, quem era aquele homem cego e a importância dele, relembrar a história da Sigmundus Creatus Est, que tá muito ligada à família Tannhaus, e dar uma comentada sobre a Erit Lux, aquela sociedade secreta do mundo 2. Pelas minhas contas, esse já é o 7º ou 8º vídeo do especial Dark que tá rolando aqui no canal, comentando a série depois da 3ª temporada. Eu já falei sobre o final explicado, sobre a vida do Jonas, da Marta e da Cláudia, como a Cláudia descobriu a origem, já falei sobre o Alexander, que muita gente tem dúvida, e ainda vou comentar sobre muita coisa. Então se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra ficar sabendo quando os novos vídeos saírem. E eu realmente recomendo que você maratone os vídeos que eu já lancei, porque eles já esclarecem muitas dúvidas. Caso você tenha esse interesse, eu vou deixar o card da playlist aqui em cima. Também quero dizer que hoje eu vou estar liberando lá no Instagram a árvore genealógica completa, com todas as informações que a gente recebeu depois da 3ª temporada. Inclusive, me acompanhem lá no Instagram, porque lá eu sempre posto um conteúdo extra relacionado ao que eu produzo aqui no YouTube. Bom, vamos lá. A história da Sigmundus começa muito antes do que a gente imaginava, mais especificamente lá no século XIX, com o Henrik Tannhaus, que perde sua esposa chamada Charlotte. Inclusive, já é bom esclarecer, essa Charlotte não é a Charlotte que a gente conhece. As duas só têm o mesmo nome. Essa Charlotte que tô falando nunca chega a aparecer na série. Na verdade, eu acho que a gente só sabe o nome dela por conta do reloginho. E sim, eu sei que muita gente tá com dúvida sobre esse relógio, então eu vou sim falar sobre ele em um dos próximos vídeos. Tá, voltando. A morte da esposa faz o Henrik começar a sonhar com um mundo perfeito, com um paraíso. Um paraíso que venceria o tempo e, consequentemente, a morte. Porque aí ele conseguiria trazer a sua amada de volta à vida. Então a gente percebe que todo esse amor que o HG Tannhaus teria no futuro pelo tempo é uma herança, uma obsessão que já veio dos seus antepassados de pai para filho. O Henrik, basicamente, constrói toda a base da sociedade secreta, incluindo as suas crenças e simbologias, como é o caso da triquetra e da tábua de esmeralda. A triquetra seria uma analogia de como o tempo está profundamente conectado, o passado, o presente e o futuro. Já a tábua de esmeralda é muito ligada à alquimia e à procura pela vida eterna. E a partir do momento que o tempo é vencido, a vida eterna se torna possível, já que nada nunca morreria. Então deve ter sido essa linha de pensamentos que o Henrik usou na hora de escolher esses símbolos para Sigmundus. Inclusive, a última frase da tábua de esmeralda é Sigmundus Creatus Est, de onde o Henrik tirou o nome da sociedade. Lembrando que a tradução dessa frase é "E assim o mundo foi criado", que é justamente o que ele queria, um novo mundo, o tal do paraíso sem a morte. Suas doutrinas são passadas adiante para Gustav Tannhaus, que passa sua vida acreditando nas coisas ensinadas pelo pai e, com o passar do tempo, se torna o único membro vivo da sociedade. Ele provavelmente era considerado muito loucão ali pelo povo de Vinden, só que tudo muda quando em 1888 o Jonas adulto, o Bartosz, o Magnus e a Francisca acidentalmente viajam para aquele ano. Não sabemos como que os 4 encontraram Gustav, mas o Jonas já sabia da sociedade, porque sua versão adolescente viu a sede em 1920. Então ele provavelmente saiu perguntando ali na rua se alguém conhecia a sociedade e alguém falou: "Ó, tem aquele velho doido ali que tá nessas fitas de viagem no tempo, viu? Ele deve saber." E como Gustav passou a vida inteira acreditando em viagens no tempo, em pessoas que viajassem pelo tempo, ele acreditou na história ali dos 4 e acolheu ele sem pensar 2 vezes. Importante dizer também que ele deve ter ensinado tudo sobre as crenças da sociedade para os 4, principalmente para o Jonas adulto. Quando a Marta do Mundo 2 cai de paraquedas ali, o Gustav tem a certeza de que os viajantes, nome dado pela sociedade para aqueles que viajam pelo tempo, existem e resolve compartilhar a notícia para que o mundo saiba que isso é sim possível. Mas ele é impedido pelo trio infinito, que literalmente entra no seu caminho e o mata para que ele não espalhe a notícia. Então, para quem pergunta qual que era a importância daquele homem cego, primeiro, ele acolhe o Jonas, o Bartosz, o Magnus e a Francisca lá em 1888, ele dá um teto para eles. Segundo, ele passa os conhecimentos da Sigmundus adiante. E terceiro, ele tem a posse do relógio da mãe, que mais tarde seria muito importante na história da Charlotte que conhecemos. E só pra não deixar nenhum elo perdido, esse homem cego tem um filho chamado Leopold, que nunca vimos na série, mas eu imagino que seja esse homem da foto da Sigmundus. E durante a vida, o Leopold tem um filho, o nosso vovô Tannhaus. Então a árvore genealógica das pessoas importantes dessa família, que a gente conhece na série, fica assim: o Henrik e a Charlotte, o Gustav, o Leopold, o HG Tannhaus, o Marek, que se relaciona com a Sônia, e tem o bebê Charlotte do mundo de origem. Mas enfim, agora que a gente já estabeleceu quem que é essa galera da família Tannhaus, vamos voltar no tempo e continuar falando sobre a história da Sigmundus. Depois da morte do Gustav, o tempo passa e o Jonas constrói uma partícula de Deus artificial para conseguir viajar no tempo
No processo, ele enlouquece e se torna o Adam e o líder da Sic-Mundus, um doutrinador que convence todo mundo que está buscando criar um paraíso, um mundo sem tempo. Outro ponto interessante, em um episódio ele deixa bem claro que a Sic-Mundus não é uma religião, apesar de muitas vezes agir como se fosse uma. Porque eles pensam que Deus é o tempo e eles querem destruir o tempo, ou seja, eles querem construir o que na concepção deles é Deus. E isso não é muito religioso. Nesse espaço de 1888 para 1921, a partícula de Deus artificial é recriada e a sede da Sic-Mundus construída no subterrâneo de uma igreja. Mas essa sede surge antes mesmo da igreja, já que em 1921 ela ainda está em construção. Essa sede tem vários registros, estudos, um super quadro com as famílias de Vinden e um quadro de A Queda dos Condenados, pintado por Peter Paul Rubens. Na década de 20, o Adam comanda todos os membros da sociedade e move as peças tanto no passado quanto no futuro. É ali que ele manda o Noah fazer os experimentos nas crianças, por exemplo. Assim como manda a Agnes matar o irmão e manda sua versão mais jovem para 2019. A versão dele, no caso, não da Agnes. O mais interessante aqui é que a gente tem um grande paradoxo. Por quê? Porque ele só sabe sobre a partícula artificial e que tem que mandar a si mesmo para 2019, porque quando ele era mais jovem, ele esteve ali e foi mandado para 2019 com a partícula artificial. Mais um caso em que não dá para saber o que veio primeiro, ou o ovo ou a galinha. Nesse ponto ali na década de 20, a sociedade já conquistou um monte de seguidores, como vemos naquela foto. E não, nós não sabemos quem são aquelas pessoas no fundo, isso não foi respondido. Mas a gente pode acreditar que eram entusiastas que queriam ser viajantes no tempo, assim como Noah mais jovem. Ainda assim, podemos identificar naquela fotografia o Adam, a Agnes, a Francisca, o Magnus, o Bartosz e o homem que eu creio que seja o Leopoldo, o pai do HG Tannhaus. E o Adam não se concentra apenas em mover as peças no passado e no futuro, mas também no presente. Porque desde muito cedo ele doutrina o pequeno Hanno Tauber a acreditar no paraíso e em ter uma fé cega nos ensinamentos da Sic-Mundus. O Hanno jovem, que nesse ponto até já adotou o codinome Noah, e o Bartosz ficam responsáveis por abrir o túnel da caverna, que futuramente teria o buraco de minhoca e que permitiria viagens no tempo. Chega um ponto, inclusive, que o Adam percebe que o Bartosz pode ser um problema e pede que o Hanno mate o próprio pai, sob a justificativa de que o Bartosz perdeu a fé. Inclusive, além do nome Noah, o Adam traz muitas referências cristãs para Sic-Mundus, como seu próprio nome, já que na Bíblia o Adão foi o primeiro homem que gerou todos os descendentes. E ele e a Eva são os pais do Infinito, que tem um filho com a Agnes. E esse filho, Trontes, dá o pontapé inicial para a linhagem Nielsen. O que os seguidores da Sic-Mundus não sabem é que ele esconde um segredo. Ele não quer criar um paraíso, ele não quer criar um novo mundo perfeito. Na verdade, ele quer encontrar a origem e quer destruir tudo. Porque isso ali na crença dele seria uma aniquilação de tudo e, consequentemente, do sofrimento de todos. A gente sabe também que em algum momento a Agnes foge e se distancia da Sic-Mundus, mas não sabemos o porquê. Mas ela, teoricamente, se prova fiel voltando e matando o próprio irmão sob as ordens do Adam. Em algum ponto, o Adam também descobre sobre a existência do infinito e começa seu plano de destruí-lo junto com a Marta do outro mundo. Aquela sede perde o sentido e é abandonada. Em 1987, o infinito passa por ali, queima tudo, mas antes pega o mapa da construção do aparato. Só que os ensinamentos da Sic-Mundus não morrem. O Noah, totalmente alienado a vida inteira, ensina a Elizabeth criança, que depois de viver toda a tragédia de perder os pais, cresce sonhando com o paraíso e acreditando no que o Noah ensinou para ela. Em certo ponto, ela também perde o Noah e a própria filha. Aí que essa alienação se intensifica ainda mais, porque é a única coisa que resta para ela acreditar. Então, nesse ponto, a gente vê o tanto que a história da Elizabeth é extremamente triste, porque ela perde todos que ela ama, e a única coisa que continua movendo ela é a esperança desse paraíso inexistente que reuniria ela de volta com as pessoas que ela perdeu. Em 2053, ela lidera os sobreviventes de Vinden e transforma todos em seguidores da Sic-Mundus, que acreditam que o paraíso se abrirá para tirar todo mundo daquele inferno que eles vivem. Já o Adam viaja até essa época para colocar seu plano de destruir a Marta e o filho em prática, já que ele precisa usar a partícula de Deus para isso. Aqui, ele tenta encaixar todas as peças no lugar, e manda todos que o seguem para pontos específicos do tempo ou para fazerem alguma coisa, como sequestrarem a Charlotte bebê. O objetivo dele com isso é manter todo o passado igual, para que ele consiga chegar naquele ponto e destruir a origem. E ele consegue, porém não muito. Ele sequestra uma das Martas e usa a partícula de Deus para destruí-la usando a força dos dois apocalipses. Ele acredita que esse será o fim do mundo, já que impedirá seu filho de nascer. O que inclusive impediria seu próprio nascimento e o nascimento da Marta, já que o Jonas e a Marta são da família Nielsen. Mas para sua surpresa, nada acontece e o looping continua igual.
E é nesse momento em que a gente viu a Cláudia aparecendo para contar para ele como quebrar o ciclo. Nos outros loopings, nos loopings que não foram quebrados, caso você acredite que o looping foi quebrado, e isso já é uma opinião muito pessoal, já que o final deixa uma interpretação dupla, não sabemos exatamente qual que é o fim dos seguidores da Sigmundos depois que o Adam falha. Mas provavelmente eles ficam bem surtados, né, percebendo que eles seguiram por anos uma coisa inexistente e que o plano do Adam ainda falhou. Inclusive, a gente não sabe exatamente qual que é o fim do próprio Adam, já que ele vai pro mundo 2 matar a Eva e depois disso... Mas resumindo, durante a trajetória da Sigmundos, os seus membros conhecidos e relevantes para a história foram Adam, Noah, Elizabeth, Agnes, Magnus, Francisca, Bartosz, Cilia, Charlotte, Gustav, Leopold, Henrik e até mesmo a própria Cláudia ajudou a sociedade em certo ponto, se a gente parar pra pensar. Mas não acabou, porque em Dark a gente descobre nessa terceira temporada a existência de uma segunda sociedade secreta, a Eret Lux, ou que haja luz. Mas essa sociedade é liderada e provavelmente fundada pela Eva. Só que antes de eu te falar dela certinho, eu acho que você já sabe se está gostando do conteúdo do vídeo. E se você tiver, deixa aquele like aqui embaixo e se inscreva ativando o sininho para receber notificação dos próximos vídeos de Dark. Lembrando que aqui nos cards tem todos os vídeos que eu já lancei sobre a terceira temporada. Traçar a história da Eret Lux já é uma coisa mais tensa, porque a gente não viu muita coisa. Só que uma coisa interessante é que o seu principal símbolo é o caduceu, também conhecido como o emblema de Hermes, e esse símbolo representa o infinito, o que é muito simbólico, já que o objetivo da Eva é fazer justamente com que o looping volte a se repetir infinitamente. Outro ponto interessante é que a sede dessa sociedade fica dentro da caverna, e é bem parecida com a sede da Sigmundos, mas o quadro principal é uma pintura de Adão e Eva. Em 2019, a Eret está construída em um estado perfeito e existe uma árvore genealógica gigante no chão, rastreando as linhagens nos dois mundos. Depois do apocalipse, parte dela fica destruída e ao longo dos anos começa a ser tomada por areia, já que o apocalipse do segundo mundo deixou tudo em um estado desértico. Assim como na Sigmundos, ali também existe uma partícula de Deus artificial, que a Eva usa para mandar seus seguidores para determinados pontos do tempo, para que eles possam cumprir seus papéis. E por falar em seguidores, nós sabemos que a Eret Lux tem os seguintes membros: o Noah, o Aegon, a Cláudia II, o Bartosz, o Infinito e, claro, a própria Eva. Lembrando que todos esses personagens são do mundo 2, não do 1, que é onde o Jonas e a Sigmundos existem. O papel da Marta e da Eva é dar luz ao infinito, o que, segundo o que ela pensa, permitirá que tudo se repita. O papel do próprio infinito é mover algumas peças, engravidar a Agnes e causar o acidente da usina. O papel do Bartosz é salvar a si mesmo no momento do apocalipse do mundo 2. O papel da Cláudia II é guiar sua versão do outro mundo. E o papel do Aegon é salvar a Hannah no momento do apocalipse e levá-la ao passado para que ela conheça sua versão mais jovem, engravide e tenha a Cilia do segundo mundo. E talvez você esteja se perguntando o porquê dessas duas sociedades não terem o mesmo nome. E aí eu preciso lembrar que o surgimento das duas provavelmente aconteceu de maneiras bem distintas, já que lá no mundo 1 o gatilho foi a morte da esposa do Henrik, a Charlotte. E no segundo, ou a própria Eva criou a sociedade, ou ela surgiu no passado em uma circunstância diferente. Lembrando que as coisas nos dois mundos podem acontecer de formas diferentes, mas no fim os resultados são iguais. E para terminar de deixar essa explicação mais completa, eu volto no próximo vídeo para falar sobre a história do infinito, do filho do Jonas com a Marta. Aqui tem alguns vídeos para você ver até lá, caso ele ainda não tenha saído, e não esquece de ir lá no Instagram conferir a árvore genealógica completa. Tchau!